Olá, gente! Mais um episódio. Nós estamos hoje no sexto episódio, onde nós vamos falar hoje sobre placas oclusais digitais. Nós temos a honra de receber aqui um colega, professor, o Dr. Gustavo Seabra, que é professor da universidade, mestre, doutor em reabilitação oral, e que vai falar um pouco, né, desse mundo da odontologia digital, como é que ele está nesse mundo e com as novidades, né, dentro da disfunção temporomandibular, onde a gente também pode estar realizando, né, a odontologia digital, que a gente tem sempre falado em cada episódio desse, nas diversas etapas dos processos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esse tema. E seja bem-vindo, Gustavo. Estamos aqui Obrigado. junto com Souza, né, onde a gente vai trocar aqui esse enriquecimento, na verdade, com o Gustavo, que ele vai falar um pouco sobre esse tema. Gustavo, para iniciar, eu acho que o ouvinte, aquele que está aí é, observando a nossa conversa, o mais importante é saber, na verdade, como a odontologia digital pode ajudá-lo, né, a, a, na verdade, confeccionar essas placas digitais e, na verdade, se realmente há diferença delas, né, para as placas convencionais. Bem, primeiramente agradecer o convite aqui do Alexandre, do Souza. Um prazer enorme estar com vocês, amigos já de longas datas, e agradecer o convite e poder falar do que a gente gosta, né, que é a odontologia digital, junto com a questão das placas oclusais. É, a gente vinha conversando e eu costumo falar nas aulas que o digital ele veio para nos ajudar muito. Para quem já faz, quem já conhece o passo a passo convencional, as etapas, o digital ele veio facilitar tudo na odontologia. Quando a gente fala digital, geralmente a gente pensa em scanner, né? Vem logo o scanner, mas o digital ele já vem há muito tempo, né? A tomografia, a ressonância, radiografias digitais, tomografia, enfim, os exames de imagem que a gente pede já é uma odontologia digital. Mas quando a gente fala de scanner, das impressoras, fresadoras, isso propriamente dito do digital, ajudou muito passo a passo. Um ponto que eu acho que é importante a gente salientar, principalmente vocês também são formadores de opinião, é a questão do cuidado que a gente tem que ter com o digital, né? Porque às vezes a gente acha que comprando um scanner ou investindo no digital, a gente vai necessariamente fazer algo bom, né? E na verdade, sem o conhecimento científico, técnico-científico, a gente corre o risco, né, de fazer algo que não seja o adequado. Com as placas a gente tem visto isso, né? A gente tem visto muita gente que não conhece a indicação correta do dispositivo fazer porque se tornou algo realmente mais prático, né? A gente tem algumas diferenças no passo a passo, mas elas seguem as placas com as mesmas características de desenho, as mesmas indicações, né? O ajuste dos contatos, o registro, ele segue praticamente o mesmo. Logicamente, com o digital fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gente fazer um escaneamento e obter aquele arquivo. A técnica de registro, para quem domina, fica mais prática. Agora precisa também de laboratórios que façam, né, um bom Corretamente. trabalho. E aí, Gustavo, mas primeiramente, né, agradecer aí sua disponibilidade, né, tá aqui com a gente batendo esse papo. Mas aí me diga assim, da sua experiência, qual foi o momento que você decidiu virar a chave assim, rapaz, eu vou para fazer entrar aqui pelas placas, né, do fluxo digital, e o que é que você sente no dia a dia de consultório, né, do seu dia a dia de trabalhando lá com as placas, né, com os dispositivos, se mudou alguma coisa, se não mudou, e quando foi essa virada de chave que você decidiu fazer? O consultório eu comecei relativamente recentemente, quando eu saí da dedicação exclusiva da faculdade. A gente já fazia na faculdade, né? E eu sempre brinco que assim, a placa oclusal pouca gente fazia, porque dava muito trabalho, né? Quando você mostrava o passo a passo da placa, de fazer moldagem, registro com jig, montagem em articulador, o cara já, não sei se eu gosto disso. E com o digital a gente melhorou essa questão, né, de você não diminuir as etapas, mas agilizar as etapas. A gente começou no digital basicamente com a vinda do digital no laboratório, no LTN, laboratório diário.
onde a gente tem parceria. Então, assim, sempre a gente teve parceria com o laboratório. E quando eu tive acesso ao digital antes, né, acho que 2010, se eu não me engano, 2009, quando a gente começou a ver o digital, por exemplo, com escaneamentos indiretos, né, eu já percebi que aquilo ali mudaria muito a dinâmica da odontologia, né, você ter mais previsibilidade. Eu costumo falar isso quando a gente fala de placas oclusais. Para quem faz placa pela técnica convencional, né, a gente tem aqui em Natal um técnico muito bom, o Vanderlei, todo mundo conhece, Sim, né, que assim, faz placas como ninguém. divinamente bem, né? Exato. Porém, quando você sai de um laboratório que Tem um domina, padrão, né? de Que ter tem um um domínio. padrão, tem a dificuldade. Isso não é em Natal, no Brasil inteiro. Todo mundo que a gente conversa, que trabalha com isso, tem a dificuldade de ter um laboratório que tem um padrão, né? E o digital não veio para melhorar, né? Isso quando a gente fala, por exemplo, das placas fresadas, né? Sim. Quando as placas impressas ainda tem a questão do domínio técnico do laboratório. Então, assim, quando eu vi aquela questão digital, assim, poxa, eu posso ter um modelo mais fiel, né? Em questão de digitalização, eu posso ter mais segurança aqui nas etapas de registro, né? E essa placa pode vir mais padronizada sempre. Então, quando eu percebi que no digital a gente tinha essa possibilidade, foi quando eu disse, essa aqui é a pegada no digital. Né? Sem deixar o convencional, porque, né, o não digital, o analógico, como queiram chamar, porque uma questão até social aqui no Brasil, né? Dificilmente a gente passe tudo para o digital num período tão rápido. Então, na clínica privada, sim, mas nas universidades, como eu sou de uma universidade federal, atendo o público, né? Dificilmente a gente passa para o digital de uma forma assim muito rápida. E na verdade, as universidades públicas elas ainda vão ficar distantes do digital, né? Porque é um investimento, né? Eu vejo até o USP mesmo está fazendo uma parceria com a Extrauma, eles estão Uhum, lançando, estão colocando, montando lá uma estrutura digital, né? Com scanner e tal. Mas eu não vejo isso de uma forma comum, né? Ocorrer dentro das universidades públicas. Acho que isso aí vai ficar um pouco distante. uhum, Agora, uma coisa interessante, Gustavo, que eu vejo que inclusive eu estava dando uma lida hoje e que eu acho que vale a pena para o público que está nos ouvindo, é se você tem alguma pesquisa, né, comparativa entre as placas convencionais, né, e a fresada e a impressa. Por que isso? É muito importante para quem não está ouvindo. É porque eu tenho certeza que aquele que está ouvindo, alguns ainda não sabem como é que funciona o digital, né? E outros que saibam, eles têm para que eles possam entender, né, que existem processos distintos na confecção desses dispositivos, né? Então nós temos um que vai prensagem laboratorial, outro que vai ser uma forma, uma fresadora, né? E aí tem fresadoras e fresadoras, e depende também de um software, que a gente vai chegar já no software, né? Que software você utiliza. uhum, E também tem as impressoras. E as impressoras nós temos diversos níveis de impressora. Por exemplo, eu trabalho com a N-Cube, que Photon S, uhum, para imprimir meus modelos. Não é com a finalidade ou os guias cirúrgicos que a gente tem conseguido resultados para o que a gente quer. Nós sabemos que nós temos que ter uma impressora cada vez melhor para outros, né? Para outros objetivos, né? E também para rapidez, quando você tem uma produção maior, né? A angulação, né? Do desenho também influencia, né? Que a gente uhum, sabe. Então tem várias variáveis. É muito importante a gente estar falando isso, porque eu vejo que muita gente entra no digital sem buscar o conhecimento. Isso é muito comum, por isso que eu falo sempre. Inclusive, depois eu quero até fazer um convite para a gente tocar alguns cursos na área digital, é, porque falta as pessoas buscarem conhecimento. E aí entram ou compram um scanner e diz, poxa, esse negócio não funciona. Gente, uhum, eu estou no digital há aproximadamente entre 8 e 10 anos com scanner, né? Eu já estou no segundo, eu acho que eu estou no terceiro scanner, na verdade. O meu primeiro scanner foi uma Omni. Hoje eu tenho a Prime, mas também tenho o Aitero dentro da uhum, nossa clínica. E o que é que ocorre? A evolução da minha Omni para a minha Prime é de léguas, mas eu sofri no início do processo, porque eu comecei, né, a aprender, e naquela época que eu comecei, era muito mais difícil. uhum, O nosso grupo era restrito, eu tenho vários grupos hoje do WhatsApp de odontologia digital no Brasil todo, onde a gente discute, né, os processos, né, que ocorrem para a gente fazer uma fresagem, para a gente fazer um desenho, né? Então isso
hoje é uma vantagem grande a gente já ter uma quantidade maior de pessoas, né, que possa Isso. compartilhar desse conhecimento. Mas há 10 anos atrás não existia isso, né? A dificuldade era muito maior, a gente não tem com quem trocar essas ideias. Então, hoje, isso já facilita para aquele que está entrando. Então, só que não adianta você comprar um scanner, você comprar uma fresadora, você comprar uma impressora, se você não buscar o conhecimento, né? E aí, a ideia desse Oralcast também é que a gente possa estar mostrando para vocês, né, que a gente está levando não só um conteúdo bacana, mas que vocês também possam, né, evoluir nesse conhecimento, porque a odontologia digital faz com que você saia da zona de conforto, né? Eu digo Uhum. sempre isso, a gente está sempre buscando conhecimento. Hoje nós temos um software, acabei de conhecer um novo software essa semana já dando aula na história, ele é Medit Link, você já conhece esse Medit Link? Ele é gratuito, quer dizer, a Uhum. gente fala muito de software pago, mas o Medit Link eu já tive a oportunidade, o escaneamento da face também que surgiu aí, o Kelone, bacana também, é gratuito. Então, assim, nós temos coisas novas também gratuito. Isso. Medita, inclusive, vai ser uma empresa que vai surpreender. Tá? A Dentsply Cirona, que é a maior do mundo, tá de olho nela. Por quê? Porque ela está se transformando, né, no digital. E ela está criando um grande software gratuito, né? E isso preocupa, né, Uhum. esses que vendem um software Isso. como alguns, 18, 50 mil reais. Então, você veja para onde está caminhando, né? Tem algo aí. A comunicação, eu acho que é o fator que eles querem. Eu vi um projeto do Medite falando, né? Na verdade, foi um professor comentando da intenção deles de colocar scanner com leitura no tablet. Exatamente. Você sai de um computador, né? Um computador que você tem que comprar muito caro, Isso. um investimento você fazer um escaneamento, e um scanner que você pode acoplar no seu iPad, então, futuramente, quem sabe, num smartphone, Esse né? quelone permite você fazer o escaneamento. Da O face. escaneamento da Uhum. face, o escaneamento dos dentes. É. A que ponto está chegando com Isso. um celular? Então você veja como o processo está tomando uma proporção que a gente não sabe aonde vai chegar, E um né? ponto importante que você está falando aí, Alexandre, é que o dentista às vezes fica, eu vou esperar mais um pouco para entrar no digital, vou esperar um pouco, vou esperar um pouco, e quando tiver essa acessibilidade toda, ele vai ter que começar do zero ainda, Vai estar né? anos-luz atrás, né? Exato, onde Atrás. todo mundo está. Então, a importância demais nisso que vocês estão divulgando aqui, eu já parabenizo novamente, é mostrar ao dentista que o trem está passando. Exatamente. O trem O está passando. cavalo, ou você monta no cavalo Isso. selado, ou você vai perder, né, Exato. o processo. E, na verdade, eu digo o seguinte: se aquele profissional que quer estar na odontologia nos próximos 10 anos, eu diria até, eu vou dizer 10 para ser bonzinho, mas eu diria até nos próximos 5. Se ele não entrar no fluxo digital nos próximos 5 anos, pode ficar certo que ele será um profissional que vai ficar atrasado com Uhum. relação ao que a gente está vendo nesse mundo. Quer dizer que você é obrigado a estar 100% digital, mas você tem que entender como é o digital, você tem que pensar digital, né? E não adianta você estar dizendo que é digital, né? Mas você não ter conhecimento. Ah, mandei para um laboratório que ele vai fazer digital, mas você tem que ter o conhecimento para você poder cobrar, para você poder orientar, né? Porque eu acho que isso faz parte de um planejamento, né? Seja de um Isso. alinhador, de um tratamento ortodôntico, seja mesmo de um trabalho de reabilitador, né? Ou Uhum. mesmo de guia cirúrgico, né? Planejamento para uma cirurgia guiada. Então, assim, isso realmente faz com que seja a grande diferença. Inclusive, não adianta você pensar só no marketing, né? Você precisa pensar também, né, que seu paciente ele vai ver que você é um profissional diferenciado que está mostrando a ele, né, um planejamento Isso. diferenciado. Então, para a gente, eu falei de muita coisa também, mas eu acho que assim, o foco agora é duas coisas que eu acho importante, né? Se você tem algum estudo comparativo entre essas placas e também eu acho que é importante você falar de que software você utiliza no planejamento, no desenho desses dispositivos. E além do estudo, né, antes de você responder aí, eu queria também que você, obviamente, você é um pesquisador na área, a gente sabe muito aí do seu trabalho, mas e também da sua vivência. O que é que dessa diferença, além da parte teórica, da sua parte clínica também? Vivência clínica, né? Vamos lá. Deixamos o homem cheio de perguntas aí Foi. de uma vez só. Vamos começar. O parto, Com né? relação às pesquisas, ainda são incipientes, vamos dizer assim, em questão clínica. A gente tem alguns estudos mostrando, principalmente de materiais, né? Comparando resistência de materiais.
E aí vou entrar num ponto rapidamente, que é um ponto para a gente discutir, que é a questão de resistência. Nem sempre a placa mais rígida, mais resistente é a melhor, tá? É um ponto que o dentista fica pensando, eu vejo muito isso em reabilitação. Eu vou fazer um protocolo metaloplástico, aí ele quebra ou desgasta. Eu vou colocar agora metalocerâmico, ele não quebra, quebra. Aí ele, eu vou fazer um zircônio. Ele não está preocupado porque está quebrando, né? Se o Um cara material mais tem, ele resistente, quer né? mais resistente. Então ele não quer saber se está quebrando por paciente tem um bruxismo, se está com sobrecontato, enfim. A placa, às vezes, é um material muito resistente, pode ser pior para o paciente. Por exemplo, se ele tem um bruxismo, uma atividade de bruxismo muito severo, e você fez restaurações em resina composta para repor aquelas incisais, você colocar uma placa de resina muito rígida, ela vai desgastar a resina composta do dente. Você não está protegendo. Então, assim, os estudos têm mostrado, quando são estudos in vitro, de materiais, que não é a técnica que vai ser importante. Por exemplo, não é se ela é fresada ou se ela é impressa, é o material que você está Utilizando para utilizando. fabricar aquilo ali. O consenso é que a resina acrílica ainda é o material, né, mais próximo do que a gente tem de ideal, vamos dizer assim, de resistência. Tanto a resina acrílica convencional, PMMA, né, a gente tem um PMMA na fresada, mas na resina impressa a gente ainda não tem um material, apesar de a gente ter resinas acrílicas, mas geralmente as resinas são fotoativadas. A gente não tem uma resistência próxima ainda das convencionais. Mas isso não quer dizer que seja ruim, né? Como eu falei, em alguns casos eu não preciso ter um material muito resistente. Então, nos estudos in vitro mostra essa diferença, as fresadas às vezes mais resistentes do que as convencionais, ou sempre iguais nos trabalhos, e as impressas um pouquinho ainda em relação à resistência inferior. Quando a gente vê estudos clínicos, aí são mais difíceis de ter. Nós fizemos um lá orientado pela professora Érica, que é minha parceira lá da universidade, do Davi, a Cecília, são alunos da pós, estavam fazendo essa comparação do convencional com o digital em tempo clínico, que eu acho que isso é um trabalho extremamente importante. E quando você vai fazer, você quer saber, às vezes, se é mais rápido você fazer, quanto tempo você gasta. No geral, as próteses digitais, confeccionadas pela técnica digital, elas tendem a ser mais rápidas de produção. E essa pesquisa ela é difícil de fazer porque, como o Alexandre falou, a gente tem diferentes softwares, diferentes impressoras, diferentes fresadores. Então, assim, teria que E ser é uma uma coisa pesquisa muito... interessante que ele está falando, porque existe uma calibragem, tanto da Isso. fresadora quanto da Uhum. impressora. Então, dependendo dessa diferença, né, tem que ser muito bem calibrado para poder ter E para a gente poder comparar. mínimas alterações, exatamente. Então, fica até difícil, Isso. né? Você tem que padronizar essa variável. Eu estou falando isso porque eu acabei de ver um estudo aqui de Dalva, Hum. né? E ela mostra assim que não existe diferença, né? Nesse estudo dela, Dalva Lagnar, né? Não existe, Laganadia Laganá, né? Ela não existe diferença do ponto de vista de ajuste. de ajuste, né? Porque depende muito da técnica que você faz a placa, Exato, exato. né? Então, por exemplo, se eu pego um digital e faço uma placa, um escaneamento, não registro corretamente o espaço da placa. O cara usa um software que ele não domina e uma impressora que ele não calibrou, por exemplo, a resina, ou que ele não domina, essa placa vai dar muito mais ajuste, você vai ter muito mais tempo clínico do que se eu moldar, fizer um bom registro, fizer numa técnica convencional. Então a pesquisa a gente tem que ter muito cuidado, porque você tem que fazer a pesquisa muito bem feita, Padronizar, né? padronizada, para você ter essa diferença. Os ajustes a gente viu que são bem próximos. Às vezes a diferença é pouca de você tem do digital para o convencional. O que eu vejo muito do digital é a questão da praticidade, né? A praticidade que a gente tem na técnica. Então, de pesquisa, respondendo a questão das pesquisas, o que tem se mostrado é que os materiais eles vão variar um pouco de técnica, mas ainda assim as fresadas têm estão tendo um comportamento melhor. Melhor, vamos dizer assim, mais parecido com a convencional. Em termos de ajuste, depende da técnica de confecção. E aí é difícil a gente E dizer o aí é que é onde entra a melhor, né? limitação dos laboratórios, né? Que é o Demais. que a gente vê com grande dificuldade para quem reabilita clinicamente. Tem aqui em Natal, por exemplo, a gente trabalha com alguns laboratórios e a gente vê, se eu mandar para um, mandar para outro, alguns têm dificuldade nesse processo
de fabricação dessas placas, deixando muito retentivo, e aí você vai ter Uhum. você perde mais tempo clínico de ajuste, né? Isso. Às vezes até um pouco, eu diria, empenada, né? Ela vem alterada de uma forma que você vai precisar reembasar internamente, né? Graças a Deus hoje eu vejo que isso é mínimo, quase não existe, mas infelizmente, dependendo, antigamente alguns técnicos ainda tinham uma dificuldade muito grande no processo de prensagem dessas placas. Hoje tem melhorado, mas muitas vezes necessita de ajuste dependendo. Eu mando para Uhum. mais de um e eu vejo que um ele tem uma assertividade melhor do que o Uhum. outro. Então é um processo, né? Isso. Do mesmo jeito, a gente volta para a forma como é confeccionado, por quem manuseia, né? Uhum. E aí entra o cadista, né? E isso é muito importante. Assim como nós temos um técnico que faz o convencional, nós temos um cadista. E é preciso que ele entenda também, Isso. né, sobre dispositivos para que ele possa fazer um desenho, que aí eu acho que faz a grande diferença. Com esse desenho, você vai ter que colocar na máquina eu diria, né, Os um parâmetros, espaço, né? né, uns parâmetros com espaço, né, definido, Isso. que permita que a fresagem ele deixe, né, um leve espaço e que Uhum. permita também que ao mesmo tempo ele tenha uma A leve suavização que retenção, chama, né? né, suave, né, para que a gente possa, ao colocar, ela instalar Uhum. fantasticamente. Então, são esses detalhes aqui que Uhum. fazem a diferença, na verdade, mas eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que o digital ele ajuda a dar celeridade, né, e que a gente possa E só obter responder. de uma certa forma, se você tiver um técnico que domine, você vai também ter uma padronização. Pegando o gancho para responder a segunda pergunta do software, uma coisa que a gente vê muito no digital, que acontece, não acontecia às vezes na técnica convencional. Você tinha laboratórios que faziam muito bem a parte de caracterização de total, mas não mexia com cerâmica, Isso. né? Outros que, Todo o processo fragmentado, né? outros que trabalhavam muito bem com placa e não fazia questão laboratorial de metal. Então, assim, a gente tinha laboratórios aqui em Natal Específicos. específicos para isso. Quando vem o digital, o cara compra um software e quer fazer tudo. Então, esse é o problema que eu vejo. Às vezes, se a gente pegar, né, até na internet, a gente tem empresas que fazem softwares. Quando eu vi uma empresa, não vou citar nomes, mas mostrando que fazia placa pelo software dela, o desenho da placa é totalmente errado. Né? Assim, a empresa que está fornecendo o serviço não conhece as características. Eu acho que a gente passa por isso. Você tem um software hoje que faz tudo dentro da odontologia, um laboratório, logicamente, ele investiu, ele quer ter o retorno, mas ele começa a fazer algumas coisas que ele não domina a parte técnica em si, do desenho. E aí é onde vem os E aí o seu problemas. tratamento acaba sendo prejudicado, aí você vai culpar o fluxo dental, na E isso realidade, e né? é o que acontece hoje, por exemplo, o software. Na minha opinião, eu acho que o software mais que a gente tem hoje, mais prático, vamos dizer assim, que responde melhor à demanda da odontologia é o Exocad. Eu acho um software fantástico, mas é um software extremamente caro. Né? Não dá para todo dentista ter um Exocad. É um investimento alto, né? Alguns laboratórios trabalham, mas, por exemplo, tem profissionais que eu conheço que trabalham com Mesh Mixer, que é um software gratuito, É. não odontológico, e fazem muito bem, porque o cara Muito bom. domina o software. Então, isso é importante. Né? Além do investimento que você vai fazer, você dominar aquilo que você está se propondo a fazer. Então, dá para fazer, muita gente pergunta, dá para fazer no Mesh Mixer, placa? Dá. Tem que ser um cara que conheça suavização, porque o software ele não tem lá espaçador, né? Ele não faz o alívio, é você que tem que fazer, você que tem que programar aquilo, você tem que conhecer. Então, é difícil. No Exocad, por exemplo, o Dental Wins também tem, né? Mas esses softwares já dão lá a parametrização. Você está vendo o quanto você suavizou, você suaviza alguns pontos, você pode aliviar mais na região palatina, deixar mais retentiva na Ele é vestibular. Então, intuitivo, né? é, O Exocad é ele é como um software intuitivo. o da Cirona, né? O do Serec, você vai no Será? passo a passo. Você não consegue ir lá para frente se não Se fizer não fizer aquilo lá de trás. lá de trás. Então, Uma sequência. respondendo a O sua pergunta WinLab, né? do WinLab, o Exocad eu acho um bom software, mas não é aquilo. Eu só consigo fazer com ele? Não. Você pode trabalhar bem com o gratuito Medit, se tiver para placa. Então, eu Tem. ainda não conheço o Eu tô software. conhecendo agora esse Uhum. software, mas ele, pelo que eu tô vendo, ele tem uma grande promessa, né?
é um software também que ele tem lá, você pode, qualquer um pode começar a manusear ele, porque ele é autoexplicativo, ele tem vídeo E se você explicando. quiser, ele realmente bem bacana. Andei dando uma olhada nele, né? E Então, gratuito. Então, basta um fazer gratuito, né? Os outros vão começar. não, Tem que Talvez ter o alguém. preço ele vá, né? gente, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, para vocês terem ideia, é muito importante quando fala em valores, aí você se Uhum. assusta. Um Exocad que ele está falando hoje, que é um software que eu diria bastante intuitivo e que domina 100% dos laboratórios digitais, hoje tem um Exocad. Uhum. Esse software custa R$ 50.000, né? É. Então, nós temos um outro software que eu não acho intuitivo, já trabalhei com ele, é o Nemo. O Nemo ele tem para alinhadores, ele tem também, mas ele não é um software intuitivo, é um software muito difícil de trabalhar, né? Que também custa alguns € 1.000 aí, né? Uhum. Então, assim, a gente tem diversos tipos de softwares, né? Mas hoje eu fico muito feliz sabendo que mais uma empresa, porque ele falou no Meshmix foi, na verdade, foi um dos pioneiros dentro de software gratuito. Isso. Só o Meshmix é de uma empresa Autodesk e eles simplesmente deixaram de existir. Eles não vão fazer nenhuma atualização mais no Meshmix. E aí existem outras empresas aí lançando, como o MeditLink, né? Eu, pelo menos, conheci agora. E estou achando que vai ter aí, né, muita coisa boa aí, né, com isso, só porque ele também serve para alinhadores, ele serve para cirurgia guiada. E outra coisa, uma coisa interessante, o Exocad, ele tem o Exocad para você fazer desenho para coroas, né? Ele tem o Exoplan, que é para planejamento de implante. Se você vê o MeditLink, ele no software, ele abre tudo. Abre tudo. Uhum. Você abre todas as suas ferramentas ali. Se você for fazer uma coisa, então ele já vai. É um software. E é a inteligência da empresa, né? Porque quando você coloca, por exemplo, o Exocad, ela, como você falou, ela domina os laboratórios, mas não domina os consultórios. A gente tem muito mais dentista do que técnico. E quando você abre um software desse, do Medit, para todo mundo trabalhar, a chance do cara comprar o seu scanner é muito maior, né, de você permanecer nessa empresa. Então, é uma jogada de marketing assim, fantástica, porque todo mundo vai conhecer mais aquilo ali, né? Eu brinco que tudo na odontologia os caras colocam mais caro. Se você eu falo muito para os alunos a questão do pincel. Você precisa do pincel. O pintor. O pincel que você vai na livraria comprar para o seu filho levar para o colégio é R$ 2. Na dental, o mesmo pincel é 50. Ou 120. Dependendo, né? Se ele tiver um nome Prime, alguma coisa assim, ele vai para. Gourmetizado. Exato. Então, assim, quando uma empresa lança um software bom de se utilizar gratuito, ela está com uma visão muito lá na frente, porque você já vê com outros olhos a questão dos produtos. Né? Eu vou comprar o scanner dele. Se eu tenho esse software para trabalhar. Exato. Aí me diga uma coisa, Gustavo, do fluxo digital, como é que a gente vai no passo a passo dele até vamos dizer assim, a fresagem ou a impressão da placa? Então, assim, na placa digital, a gente vai ter, como no fluxo digital convencional, vai ter a etapa CAD de desenho e a etapa CAM, né? A etapa CAD a gente vai ter a obtenção dos arquivos. Não, eu acho legal você começar do escaneamento. Quando você escaneia, Isso, você, da etapa você CAD. faz um ajuste, o seu registro interoclusal, você faz com gig ou não? Então, vou chegar assim, na etapa CAD, que eu chamo obtenção dos arquivos, começa no escaneamento. Então, a gente tem duas opções para a placa. Ou você escanear direto Que na a gente boca. chama até para CAI. Da obtenção, das eu arquivo divido de CAD e imagens. CAI. CAD é desenho. Só para quem está escutando, a gente tem CAI, que é a aquisição de imagens. CAD, que é o desenho, né? E o CAM, que é a manufatura. Seguindo, então, começando pelas imagens, a gente vai obter ou direto com scanner intraoral, né? Ou o indireto com modelo físico. Após essa obtenção das imagens, aí precisa do registro. O registro, ele continua sendo feito com o gig, vamos dizer assim, mas não com o objetivo do gig inicial, né? Aquele gig de Lutia que era para desprogramar a mandíbula, levar para a posição de relaxação cêntrica, a gente não faz mais com esse objetivo. E rapidamente só falando, que vão perguntar, mas por quê? Não é bem porque quando
o GIG foi lançado para desprogramar, era uma questão de reabilitação. E para a placa, se pensava que quando você reposicionava o côndilo para uma posição na relação cêntrica, você melhorava a dor. A evidência científica tem mostrado que não, né? Não é posicionamento condilar que vai melhorar a dor. E, por exemplo, você vai usar uma placa para um bruxismo. O cara está usando lá à noite, rangendo, fazendo movimentos, apertando, ele não está em cêntrica. Então, não tem necessidade de você fazer esse ajuste em cêntrica. Então, esse ajuste a gente faz de duas formas. Hoje em dia, eu trabalho muito com as palhetas, da Probite, chama palhetas oclusais, e são palhetas com espaços pré-determinados, né, interoclusais. Então, tem palheta de 1,5, de 2, de 2,5, de 3. Você coloca a palheta posterior, se eu quero uma placa de 2 milímetros, eu coloco a palheta de 2. E ela tem uma palheta posterior e uma anterior. No digital, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando eu coloco a palheta de 2 atrás, eu tenho uma palheta anterior que ela tem vários degraus, né? Com o tamanho. Então, por exemplo, coloquei 2 aqui atrás, coloquei ele na frente, vamos dizer que deu 5 aqui na frente. Marquei o 5. Eu sei que quando aquele paciente fechar no 5, ele está com 2 aqui atrás. Então, o que é que a gente faz? Escaneia o paciente, arcada superior, arcada inferior, vem com a palheta, coloco, chequei, por exemplo, está com 5 aqui na frente. Mantenho ele com a palheta de 5, ele está sem nada e faço o escaneamento. E aí o software já encaixa na posição. Então, é muito mais prático. E aí, no caso só para entender, você bota a plaquinha antes, mediu a parte anterior, né? Com a plaquinha na posterior, sabe quanto tem de anterior. Depois só anterior e escaneia. Isso, escaneia, o software registrou. Isso é uma coisa importante que a gente vou discutir quando chegar na frente do desenho, porque assim, a gente acha que com esse registro já terminou tudo, mas na verdade você não montou o modelo ainda no articulador, que é na etapa, né, do desenho. Sim. Então, obteve esse registro, você tem o modelo já articulado, a gente vai para a etapa de desenho, né? A etapa no software que a gente tem utilizado, como eu falei, parceria com o Dário, utiliza o Exocad. Então, nesse software, o Exocad, ele permite que você, durante o desenho, você começa a desenhar a placa e na parte de enceramento, vamos dizer assim, virtual, você tem a opção de você montar isso no articulador. Então, nessa montagem do articulador, a gente tem hoje várias técnicas de transferência de posição do maxila, de arco. Você pode escanear um arco facial físico e transportar para o software. Tem uma técnica já para isso. A BioArt está até desenvolvendo com aquele Lincoln Queiroz, uma espécie de gig que eles chamam de transferência. Eu faço, às vezes, com fotografia, fotografo o paciente, coloco dentro do software, a gente sobrepõe as imagens, ou pode ser feito dentro do software uma mesa de camper virtual, você deixar ela em 15 graus. Então, o software permite isso. E alguns scanners também pode fazer, né? Pode fazer escaneamento. Você pode fotografar, fazer a sobreposição com 3D, né? Existe essa opção. Para a placa, eu confesso que essa posição totalmente precisa, ela não vai fazer muita diferença no final, como numa reabilitação. E a reabilitação você tem toques refinados. Na placa a gente tem toques que a gente vai equilibrar depois. Então, o posicionamento da maxila nos dois planos, sagital, né, e frontal, é importante para você ter menos ajustes clínicos. Esse é um problema, por exemplo, quando você usa um software que não monta em articulador. É um mesh mix, ele não faz isso. Ele não monta, ele não fecha em eixo de rotação. Você vai ter maiores ajustes na boca. Você refina só o objeto em si, né? Exato. Essa angulação. Então, no Exocad, quando você monta, ajusta as guias, refina isso, você finaliza o desenho muito mais próximo do que é a realidade. E necessita, consequentemente, de menos ajustes clínicos. Isso. Né? E para isso, o cadista, né, precisa conhecer como acontecem os contatos, qual o desenho da placa, como é uma guia. Então, o que a gente vê hoje é muita gente que trabalha muito bem com os softwares, o cara lá, né, faz muito rápido, mas ainda não tem um conhecimento para a placa, né? Estou falando para a placa. O conhecimento técnico disso. Gustavo, você está falando uma coisa muito interessante. Há 3 anos atrás, aproximadamente, a gente tem um grupo, não sei se você sabe, da BOD, na Associação Brasileira de Odontologia Digital. E aí, numa das discussões, faz uns 4 anos atrás, chegou-se à conclusão que a gente precisava criar, dentro dos conselhos regionais de odontologia, né, comissões de odontologia digital.
E uma das preocupações, né, não só com especialização, que já se fala, né, em odontologia digital, mas uma das preocupações era com o cadista. Por quê? O que é que a gente está vendo hoje? Qualquer jovem aí que entenda de software, né, ele manipula hoje. O Uhum. software está melhor do que qualquer um da gente aqui, Isso. né? Principalmente o jovem hoje que já nasce nesse mundo da informática. No entanto, manipular um software não quer dizer que ele tenha um conhecimento de Isso. oclusão, o Uhum. conhecimento de contatos oclusais. E esta é a grande preocupação, né? Uhum. Do que a gente hoje tem no mundo, né, da odontologia digital. Vou dar um exemplo que eu não sei se vocês sabem, mas assim, nos Estados Unidos hoje você compra alinhador, né, no shopping, né? Você tira, é brincadeira, né? Parece brincadeira. Você tira um Aham. molde da sua boca, deixa num envelopezinho lá, numa máquina, não sei, e manda seu endereço e vai chegar na sua casa os alinhadores, Já já isso né? chega no Brasil. Os Infelizmente. alinhadores, né, do seu tratamento. Então, vocês vejam como isso é preocupante, né? Às vezes o mais fácil pode também trazer algumas consequências. Então, aquele que está nos ouvindo, muitas vezes é o aluno, né, ou o dentista, né? Também tem aquele que pode estar nos ouvindo aí, um cliente, um possível cliente, Uhum. ou aquele que quer conhecer um pouco, né, da odontologia digital. Gente, jamais deixe de procurar um profissional, né? Se vocês querem um profissional que desenvolva odontologia digital, procure esse profissional que está, né, no Uhum. mercado da odontologia digital, que conhece, que faz odontologia dessa forma. Mas jamais procurem cair nesta situação, nesta realidade, porque é a mesma coisa de um dentista prático, né, Uhum. ou Isso. um protético que ele não tem, né, a aptidão para desenvolver. E isso, de uma certa forma, preocupa, né, aqueles que buscam fazer odontologia e para que amanhã não chegue no nosso consultório os problemas, né, que às vezes Isso. podem ser muito E até piores. o profissional mesmo. Eu estava dando aula ontem para uma turma lá de Curitiba. Ao final da aula, com algumas dúvidas de placa digital e a aluna falando, aqui eu tenho tido muito problema com o laboratório, porque a gente escaneia, manda, a placa não vem bem ajustada, vem apertada. Eu já tentei com outros, e é isso que a gente está falando. Assim, como o digital, o laboratório vai ter, às vezes, o software, o cara diz, eu faço. Né? Mas não tem, às Aí vezes, o também você acha conhecimento. também que é só escanear, né? Exato. Manda. Ah, eu fiz minha Isso, parte aqui, escaneei. Aí você joga a culpa no laboratório, mas na exato. realidade não é só escanear, né? Também. É a mesma coisa do convencional. Eu converso muito com o Vanderlei, que é técnico nosso lá da faculdade, e ele fala, doutor Gustavo, às vezes eu recebo os modelos separados. Os modelos de gesso vêm, o dentista pede, monte aí e manda a placa. Sim, ele pode montar e mandar a placa, mas como é que isso vai dar certo? E aí ele fala, às vezes o dentista fala, mas não deu certo, não tá boa. Claro, né? Claro que não vai estar boa. E é o que acontece no digital. Concluindo a etapa, né, de confecção, a gente terminou o desenho, vai para CAM. Essa não tem muitos problemas, principalmente a impressa. Na etapa CAM é a da manufatura. Você vai fazer uma Você gerou impressão, ali no caso o gerou o STL, né? STL da placa, depois o Sim, desenho, e vai enviar ou para uma impressora ou para uma Para fresadora. fresadora. Né? Isso aí já vai diferenciar muito a placa. Quando você manda para uma fresadora, você tem blocos já pré-fabricados, aquela resina já não vai ter tanta liberação de monômero, né? Você tem menos solubilidade, você tem mais resistência. E se o técnico fizer um bom desenho e a máquina tiver usado os bons parâmetros, essa placa vem muito boa, com os ajustes que na convencional vai ter também. sim. Muita gente pergunta isso, não vai precisar ajustar? Vai precisar ajustar. Né? Nada melhor do que a Na- boca. Isso. Vai porque tem limitações. O articulador convencional tem, o digital tem, enfim. Agora, quando ele faz a placa impressa, aí onde acontecem os maiores problemas, porque, como o Alexandre falou no começo, você tem várias impressoras, você tem resinas diferentes, você tem na mesma resina, que em lotes diferentes, você tem que padronizar, fazer a calibração. Isso que ainda o técnico e o dentista ainda não estão acostumados Acha que com essa. qualquer resina é só botar ali né, no recipiente e bota para Isso. imprimir, Eu né? costumo brincar assim, que dizer que resina não aceita desaforo. A impressa, né? Na verdade, a impressão não aceita desaforo. Então, a, a quantidade de tempo que você vai expor aquela camada, né, que é um parâmetro que você vai utilizar para impressão, pós-processamento, né, a lavagem.
E a cura, né? a pós-cura, tudo isso vai, se usou selamento, selante superficial depois, então é uma questão que tem muitos fatores envolvidos. Infelizmente, pouca gente tem estudado isso. E é onde eu escuto mais problemas. Por exemplo, todo mundo fala, essa placa impressa não presta. Placa impressa não presta. Às vezes, é, 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 eu pergunto, qual é a resina que você está usando? Ah, não sei, mandei para o laboratório. Então, Ele assim, me não, devolveu e não deu me certo. mandou, qual é a Botei impressora? na Não boca do sei. paciente, caiu, né? Angulação da impressão, né? Ó, Importante, né? outra coisa interessante é você está falando aí, mandei para o laboratório, beleza. Muitas vezes esse colega está mandando no laboratório uma moldagem que ele fez e o cara vai escanear Uhum, o isso. modelo que ele moldou. Então você veja que você está suscetível a uma outra alteração. Exato. Se ele não fez uma, vamos imaginar, se ele fez escaneamento, beleza, pode ser. Uhum, O escaneamento, gente, também ele segue, né, um fluxo, né? Você tem que escanear por meio da superfície isso. oclusal. Então ele tem um formato. Se você vai escanear, porque muita gente nem sabe como escanear, já Uhum, compra um scanner, não sabe nem como vai fazer o escaneamento. Então, o escaneamento ele também pode criar distorções. Então, por isso que ele tem, os estudos mostram, né, como você tem que fazer o escaneamento. E você tem que entender que se você também fizer um escaneamento errado, é igual a moldagem, né? isso. Então, Uhum, esse fator ele é muito importante para que você tenha o mínimo de alteração. Porque se eu tenho uma alteração, seja um escaneamento que eu faço na boca do paciente, ou um escaneamento que eu faço de um modelo, isso é uhum, pior ainda. Porque eu já tenho o quê? Uma alteração, possível alteração dimensional do próprio entre o molde e o modelo, né? É do Se eu tenho da material. boca, ótimo. Então eu tenho, se eu fizer um escaneamento, ok, tá tudo bem. Mas se não tiver, E um né? problema E no aí digital, aí o Alexandre? problema não é o digital, né? Isso. O problema falha nos Uhum. processos. E aí existe o lado humano, né? Porque o digital também é feito por pessoas. Aham. O digital, infelizmente, às vezes a gente não consegue ver a distorção como a gente vê no modelo, né? Então, o modelo dá para dar uma bolha. O modelo que você vê, às vezes, ele está distorcido visualmente. No digital, às vezes, você não consegue ver onde houve uma distorção, uma sobreposição de imagem. Se você não dominar, né, vai ocorrer algum problema. E aí é a questão da que quando a gente não domina, a gente culpa a técnica. Isso. Né? Quer dizer, isso aqui não funciona. E, Gente, hoje em dia a gente vive no digital. A gente fala Não muito tem como de não. bolha na moldagem. Gente, do mesmo jeito no escaneamento digital. Se você deixar saliva, vai ter bolha a também, malha não né? vai pegar A direito. malha não vai pegar. Então a gente tem que ter uma área totalmente, né, Seca. isenta, seca, isenta Uhum. de saliva, né? Tem que ser bem. Porque se vocês não fizerem dessa forma, também vai ter problema. Então o problema não é no digital. Vamos conhecer, né, Isso. como Exato. funciona o digital para a gente eliminar essas situações e aí vocês vão ver que o digital ele só veio para facilitar, né? Uhum. Ele na verdade ele eu diria o seguinte, ele nos auxilia, né, dando mais precisão. Gosto muito disso, previsibilidade, precisão, Previsibilidade. porque é isso que eu vejo no mundo digital em todos agora. Lógico que você vai ter que ter um conhecimento para poder chegar a Uhum. esse nível, né? E o que eu falo também, muito em aula, sempre me perguntam, né? O que é que eu compro primeiro no digital, né? Essa é uma pergunta que vocês devem escutar muito, muito O também. O que é que eu scanner. compro? Compro um scanner? Compro impressora? Eu falo, faça um curso. Do mesmo jeito é o que eu falo. Primeira coisa, aprendam a usar. Aprenda para você saber. Hoje em dia a gente tem, né, serviços nos laboratórios de Você escaneamento. terceiriza. Você Terceiriza. terceiriza. Então, assim, Não precisa você, você comprar um scanner para você ser isso. digital, né? Muitos me perguntam, qual é o seu scanner? Não, não tenho scanner. Eu trabalho com terceirização, com parceria com laboratório. Como assim? Você vive falando digital? Você tem um livro digital? Eu não preciso comprar um avião para andar de avião, né? Isso que o senhor falou é bem interessante, que a gente já tinha falado isso em outros momentos aqui do podcast, né? E é isso que eu lhe perguntar, porque a gente pensa que vai gastar, né? Por exemplo, sou um exemplo aqui que. Não, eu não tenho, mas eu terceirizo tudo. E nem Uhum. por isso deixa de ser digital, e nem por isso deixa de ser uma notoriedade naquilo que faz, E como você nem, já falou, e nem livros e tudo publicado. Mas eu pergunto para o dentista, você trabalha com implante, por exemplo? Trabalha com implante. Você comprou um tomógrafo? Você tem um tomógrafo? Não. Todo seu paciente você pede uma tomografia. Né? Pede ressonância, quem trabalha com disfunção. E não, realmente. Então, assim, a gente fica, lógico, você ter um scanner num fluxo de trabalho que você tenha grande no consultório, é ótimo. Para mim, pessoalmente,
Eu tenho outras atividades na faculdade, curso, então, meu consultório não é todo dia, toda hora. Então, Não justifica a não, aquisição. não justificaria uma aquisição um aparelho para mim, né? Uhum. Dentro de uma equipe, como o Alexandre tem, e trabalha muito em clínica também, é ideal. Mas assim, você sabendo utilizar, você utiliza serviços terceirizados de uma boa forma, né? Então, o que não pode é, por exemplo, o que acontece às vezes, você compra uma impressora, compra um scanner e E não fica sabe nem. parado. Teve um aluno uma vez, chegou, professor, eu queria que você. O sogro do meu sogro comprou um Serec que tá lá parado. Que ele foi num congresso, os caras apresentaram para ele, né, com todas as facilidades do mundo do Serec, e agora ele tá lá porque ele não sabe fazer maquiagem, ele não sabe fazer ele não tem forno, porque o Serec é legal você fazer e desenhar aqui, mas depois aquilo ali vai para um forno. Então você tem que ter o forno, você tem que parar para fazer, o dentista tem que parar para desenhar, né? Eu escuto muito, eu quero fazer tudo digital no meu consultório. Você precisa ter tempo. Se seu consultório tiver um volume de atendimento muito grande, você não vai parar de atender para desenhar uma placa. Mas, se eu escaneei um paciente aqui agora, parei para fazer o desenho dele, vou colocar para imprimir, depois vou fazer, eu estou deixando de atender. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa justamente entender o fluxo, conhecer os processos, os instrumentos que estão envolvidos nisso aí, scanner, software, tudo, e aí dizer, poxa, eu acho que eu preciso de um software só, que eu quero fazer os meus desenhos. Ou eu preciso só de uma impressora, eu vou terceirizar o escaneamento. Então, quando você estuda, você conhece o tema, você pode dizer, eu vou comprar isso aqui, ou não vou comprar nada por enquanto, vou ficar terceirizando. Eu sempre digo o seguinte, que o fluxo digital você que vai fazer, né? E isso. Então, se você, olha, tenho um consultório, só é a minha sala, tá? Meu fluxo de trabalho é X, mas eu quero dominar o software, eu quero conhecer o software porque Uhum. eu posso planejar meu paciente, eu posso mostrar meu paciente como é que vai ficar, o antes e o depois, mas eu não preciso comprar um scanner, né? Eu posso chamar, Isso. terceirizar alguém, vai escanear para Uhum. você, mas você precisa criar o seu fluxo dentro Isso. da sua realidade, né? Então, assim, o que você falou, eu acho fantástico, porque falo muito sobre isso. Eu preciso fazer grandes investimentos para ser digital? Não. Mas precisa Você pensar digital, precisa né? pensar digital e Isso. ter conhecimento Isso. de como é o fluxo digital, Uhum. seja ele ShareSide ou seja ele Website. LabSide. Então, Uhum. assim, essas situações você precisa entender. E aí você vai ver, eu vou fazer parte, né? ShareSide e parte Isso. LabSide, aí você vai administrar. Eu posso pedir para o laboratório trazer o scanner e fazer aqui, Uhum. e ele, consequentemente, desenvolver todos os processos e me entregar o trabalho pronto, não tem problema nenhum. Então, é você E que vai fazer o fluxo. você pode acompanhar o fluxo mesmo no laboratório, ele enviando arquivos, né, E durante você o vai processo. validando ali, né, o Agora, para processo. você fazer o seu fluxo, você falou muito bem, o profissional vai fazer o fluxo, mas para ele fazer o fluxo dele, ele precisa conhecer, né, ele Exatamente. precisa estudar. Então, assim, o que é que eu preciso para captar a imagem? Vai ser um scanner intraoral que eu vou fazer, eu vou moldar. Né? Outra coisa engraçada é que eu escuto muitas vezes, geralmente os dentistas mais velhos em curso, ele fala, quero esse digital não. Não, isso Eu não é fico, para mim, né? isso não é para mim mais não. Eu faço meio tudo moldado mesmo, moldo, mando o Isso é para modelo. você que são mais novos, né? Aí eu falo, mas você trabalha com laboratório? Eu trabalho em laboratório X. Eu digo, todos os seus trabalhos são digitais, amigo. Quando chega lá, o cara escaneia, passa tudo para o digital. Então, assim, os laboratórios hoje também, lógico, melhora o fluxo interno do laboratório. Né? Quando aquilo passa a ser tudo digital para ele, facilita muito. Então, às vezes, o cara acha que não está no digital, mas o trabalho dele está voltando e ele acha que é convencional ainda, mas o cara já está no digital. E aí, eu já vou lhe provocando aqui, professor. O que é que você. Assim, tem uns céticos, né, ainda do mundo digital, né? Qual seria o conselho aí que você dá para, né, essa galera aí? Alexandre falou uma coisa boa nos mais novos aí, né? Assim, hoje em dia, você dá um celular para um menino aí de 3, 4 anos, ele faz tudo naquele. Então, digital eu não vejo mais como uma opção. Assim, eu quero ou não Ser ser digital. digital.
dentro da odontologia, você fazer hoje uma odontologia previsível, eu não estou falando boa, porque boa você pode fazer com convencional, mas você ter mais previsibilidade, você ter mais transparência do paciente ver aquilo que você está planejando. E não precisa ter scanner. Eu posso fotografar com o meu celular aqui a boca do paciente, colocar no PowerPoint, fazer um estudo ali, um planejamento digital, isso é digital. Então, assim, eu não vejo mais como uma opção, principalmente para quem está começando, né? Para quem está no mercado, quem está atuando e quem está começando. Odontologia digital, eu falo nas aulas, a gente sempre escuta o futuro é digital, o presente é digital e o passado foi digital, né? Os videogames lá do Atari, né? O digital já tem coisas de museu. Eu tive no museu aqui da academia, o museu nosso daqui, e tem uma peça lá do Valdir Cardoso. Serec, um Serec de 87. O primeiro Serec. Um Serec tá lá, peça de museu. Então, tá no museu, exato. Então, assim, esse conselho, não é, conselho quando é bom não deve se dar, mas quando me perguntam, o trem tá passando. O trem tá passando e depois você pegar o trem lá na frente, às vezes você não pega mais ou você vai correr muito. Então, não é difícil o digital. O que você precisa compreender na odontologia são os passos, em tudo. Você vai fazer uma reabilitação, você precisa fazer um bom preparo, um bom afastamento, isso aí. A teoria, a base em si da odontologia não mudou. A base não muda. Você está pensando em outra forma, o processo fica mais rápido, como a gente falou mais uma vez no termo, mais previsível, fica mais assertivo, né? Agora, os processos ainda são os mesmos. Não sei se o digital daqui a um tempo mude algo. Uma coisa que você falou muito bacana, eu dou alguns cursos de fluxo digital dentro de laminados, ou com um caso pequeno de coroas com laminados, alguma coisa para a gente mostrar como funciona os preparos dentro do fluxo digital. E uma das coisas interessantes é que, gente, vamos só pensar. Na verdade, uma fresadora são brocas, né, diamantadas, motores, que eles vão fazer a fresagem interna de um preparo. Então, essas brocas, elas são arredondadas. Se eu deixar ângulos vivos, ela não vai fresar. Consequentemente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma coroa que, consequentemente, ela não vai encaixar. Eu vou ter que fazer desgaste interno. Então, o preparo ele tem que ser arredondado. Se a gente não deixa essa característica do preparo, a gente vai dizer, poxa, essa fresadora não funciona ou a odontologia digital não funciona. Então, por isso a importância de vocês fazerem cursos. Inclusive, você não adianta você chamar um cadista ou uma pessoa para escanear seu trabalho, se você não entender como você vai funcionar aquilo e como você deve fazer seu preparo, porque senão ele vai chegar lá, vai escanear, depois vai chegar o trabalho e você diz, poxa, o trabalho está desadaptado. Então, faltou o quê? Um conhecimento prévio de como você fazer pensando no digital. Então, eu acho que é esse conjunto, né, de informações que faz a grande diferença na hora do profissional, né, tá buscando o mundo digital para que ele não tenha muitos problemas. E outro ponto que é vendido muitas vezes pelas empresas, pela mídia, que é um processo mais rápido, às vezes, clínico. E às vezes não é mais rápido. A gente fala de agilidade no processo, mas agilidade em alguns pontos e outros, por exemplo, quando a gente vai escanear um preparo, você vai colocar o fio, vai fazer o preparo, fazer o afastamento, colocar, e o cara vai lá escaneando ponto a ponto. Se você for comparar o tempo com a moldagem que você arrasta tudo de uma vez, a moldagem vai ser mais rápida. E dependendo do scanner, né? Dependendo do scanner. Então, assim, o procedimento, às vezes, convencional, ele é mais rápido, mas pode ser que naquela remoção ali você rasgue um ponto, você tem algumas imperfeições no molde que você precisa repetir, que no digital já não tem isso. Ele demora mais, mas no final ele está bom, está pronto. Só que aí é o que eu falo para o aluno. Ah, mas então demora mais. Demora mais, no final você vai ter um resultado muito mais fiel, às vezes, do que você precisar repetir. Tem gente que gosta de moldar a boca toda. Você tem vários preparos, boca toda. Outros preferem moldar por partes, moldar segmentos. Isso vai depender muito da habilidade do profissional. Mas eu falo, nem sempre o digital é mais rápido, mas geralmente ele é mais preciso. Quando você tem um bom scanner, falando de preparo, você tem um afastamento bem feito, o resultado é melhor. Falando em pesquisa, rapidamente aqui, existe uma pesquisa que eles fizeram com
pacientes que precisavam de tratamento ortodôntico, eles fizeram um grupo, foi moldado com alginato, né, e outro foi feito com o scanner, só que o scanner é da lava. O antigo, o cara demorava 15, 20 minutos para fazer o escaneamento. Então, o cara ia lá com alginato, fazia em 3 minutos, Não queria saber, né? e depois o outro ia lá, passava 15, no final, qual foi o melhor? Alginato. O cara ficou menos tempo com a boca aberta. Agora, tem o cara que tem ânsia, né? Alguma coisa que vai ser. Mas em termos de agilidade, o alginato foi. Só que quando passava para o modelo, aí invertia, porque o modelo do scanner era gerado em 1 minuto, por exemplo, e o alginato você esperava o gesso 30 e poucos. Então, muitas vezes eu falo para os alunos, não é questão de tempo, às vezes, de tempo de escaneamento, é questão de precisão. Né? E um grande fator que a gente tem hoje, de espaço, por exemplo, que você tem tudo hoje na nuvem. Os modelos dos pacientes, os desenhos de placa, você não precisa guardar modelo, né? Ortodontia, você ia Tinha que ter um no espaço consultório, para tem que o guardar aquilo espaço ali, né? daquelas pastas hoje, você Tinha está no... gente que tinha É. um quarto Um e quarto, tanto. exato, eu me lembro demais. Você chegava tudo de modelo ali Você tem arquivado isso hoje tudo nas nuvens, é nas fantástico, nuvens, né? acesso a qualquer momento. Isso que você falou de scanner, a gente até já teve aqui um episódio só sobre o scanner, mas uma coisa interessante para a gente reforçar. Assim como a gente tem materiais de moldagem, né? Um alginato, como ele falou, uma silicona de condensação, uma silicona de adição, né? Cada material desse, né? Ele tem sua qualidade, sua precisão, né? Nós também temos scanners de Uhum. diferentes Isso, precisões, né? isso. Uhum. Então, isso é muito importante, porque na hora de você escolher um scanner, você tem que avaliar vários fatores, né? E isso está intimamente relacionado, muitas vezes, ao investimento, né? Uhum. Então, você tem scanner de A a Z. Então, daí a importância de você realmente saber o que você quer, né, com o fluxo Isso. digital. Eu costumo dar um exemplo, Alexandre, disso de máquina fotográfica, né? Você tem máquinas com alta resolução, que você quer para fotos profissionais, né? Uma coisa bem mais detalhada, e você tem máquina no celular, que você quer para registrar aquele momento ali, né? Então, o scanner, você vai ter scanners com alta precisão, onde vai pegar a margem do término, tudo de preparo, e um scanner que você vai querer para fazer um alinhador, onde você não vai precisar de detalhes de preparo. É importante ter essa. Nós gostaríamos, nós gostaríamos aqui, nós gostaríamos aqui, a conversa foi muito boa, o nosso bate-papo foi fantástico, né? Como o Souza diz, incrível, porque todos nós aqui trocamos conhecimento, aprendemos. Acho que cada um aqui tem uma experiência, né, dentro da odontologia digital. E eu queria agradecer, Gustavo. Espero que a gente possa contar outras vezes, porque a gente tem muita coisa para falar nesse mundo digital. Tá? Agradecer aí a sua presença, né, de pronto aí que atender o nosso convite, porque na verdade a gente quer com esse Oralcast é exatamente isso, né? A gente sente ainda no nosso estado, ainda existe uma certa barreira, né? Uhum. Por muitos profissionais com relação ao fluxo digital e às vezes até por falta de conhecimento mesmo. A partir do momento que a gente está passando conteúdo, passando informações, eu recebo muito, mas muito mesmo, de Fortaleza mesmo, eu já recebi 2 ou 3 colegas perguntando qual é o melhor scanner, qual é a melhor fresadora. Então, assim, é muita gente com dúvida, né? E a gente tenta informar, orientar, né? Para que a gente sabe que é um grande investimento, então todo mundo tem um pouco de medo, de receio. Mas eu digo sempre o seguinte: se você está querendo entrar no fluxo digital, acho que não compre nada agora, né? Isso. Procure conhecer, faça seu curso, procure ver, não sei qual é a sua área, qual é a sua especialidade, procure entender como funciona o fluxo. Depois que você tiver um pouco mais de conhecimento, aí você toma a decisão se comprar ou não, né? Então isso é muito importante. Eu queria de coração agradecer aí pela presença, tá? E dizer a vocês que nós vamos para o próximo episódio para falar de alinhadores invisíveis. Aguarde o próximo episódio e até breve. E um forte abraço a todos vocês.